Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal. Hoje temos uma história fascinante para compartilhar com vocês, a incrível e heroica trajetória de Eric Brooks, mais conhecido como Blade. Acompanhe-nos enquanto exploramos como este extraordinário caçador de vampiros, abençoado com poderes sobrenaturais e uma determinação inabalável, deixou uma marca inesquecível no universo Marvel. Desde suas origens nos becos escuros de Los Angeles até seus momentos heróicos como defensor da humanidade e símbolo de resistência, vocês descobrirão por que Blade, com sua pele morena, seu arsenal letal e seu espírito indomável, é uma figura tão única e empolgante entre os super-heróis. Preparem-se para mergulhar na escuridão conosco enquanto exploramos a essência deste lendário caçador de mortos-vivos. Não percam esta jornada pelos limites entre a humanidade e a monstruosidade. E não se esqueçam de compartilhar nos comentários qual super-herói vocês gostariam que explorássemos no próximo vídeo. Estamos ansiosos para saber a sua opinião. A noite sempre foi o domínio de Blade, um caçador de vampiros que emerge das sombras como um guerreiro implacável contra as criaturas da escuridão. Imagine um herói que nasce não de um acidente de laboratório, não de um experimento científico, mas do mais profundo e visceral encontro com o horror sobrenatural. Eric Brooks, o homem por trás da máscara de Blade, representa muito mais do que um simples super-herói. Ele é um símbolo de resistência, uma força da natureza moldada pelo destino mais cruel que se possa imaginar. Desde as primeiras páginas de sua história nos quadrinhos da Marvel em 1973, Blade se destacou como uma figura única e revolucionária. Diferente de heróis tradicionais com poderes claramente definidos, ele emerge das entrelinhas da mitologia vampiresca como uma criatura complexa, metade humano, metade predador. Sua silhueta elegante e mortífera contra o céu noturno tornou-se instantaneamente icônica, representando uma estética que mistura terror, ação e uma profunda busca por justiça. O universo dos super-heróis sempre foi repleto de personagens extraordinários, mas Blade trouxe algo verdadeiramente diferente. Ele não é um herói típico vestindo uma capa brilhante ou com um sorriso de esperança. Blade é a própria escuridão combatendo a escuridão, um guerreiro que mergulha nos níveis mais profundos do submundo sobrenatural sem hesitação ou medo. Sua presença nos quadrinhos e, posteriormente, no cinema, representou uma ruptura com as narrativas tradicionais de heróis, introduzindo elementos de horror e ação urbanoir que transformaram completamente a forma como histórias de super-heróis eram contadas. Nascido em um ambiente de marginalidade e violência, Eric Brooks carrega consigo não apenas habilidades sobre-humanas, mas também uma história de dor, transformação e propósito. Cada movimento seu, cada combate, cada missão é uma declaração pessoal contra as criaturas que o transformaram, uma guerra que vai muito além da simples vingança. Blade representa a ideia de que o destino não define quem somos, mas sim as escolhas que fazemos diante das circunstâncias mais adversas. Sua estética única, casaco de couro negro, óculos escuros, arsenal letal de armas brancas e de fogo, tornou-se instantaneamente reconhecível. Mais do que um visual, essa imagem representa uma filosofia de combate, uma atitude de determinação inabalável contra forças que tentam consumir e destruir. Blade não negocia, não hesita, ele simplesmente age com uma precisão cirúrgica que o coloca em um patamar diferente de qualquer outro herói. No universo Marvel, ele se destaca como um personagem que quebra barreiras. Negro, nascido em um ambiente de vulnerabilidade social, Blade representa muito mais do que um caçador de vampiros. Ele é um símbolo de superação, de transformação pessoal, de resistência contra estruturas opressoras, sejam elas sobrenaturais ou sociais. Sua jornada ecoa as histórias de indivíduos que encontram força e propósito nos momentos mais sombrios de suas vidas. Preparado para mergulhar na história completa deste herói extraordinário? Prepare-se para uma jornada que vai além dos limites convencionais dos quadrinhos, uma narrativa que mistura terror, ação, drama pessoal e uma busca incessante por justiça. Blade não é apenas um personagem, é uma força da natureza que desafia todas as expectativas e reescreve as regras do que significa ser um herói. A origem de Blade é uma narrativa marcada por tragédia, transformação e um destino extraordinário que se desenrola nas entranhas mais sombrias de Londres. Tudo começou em uma noite que mudaria para sempre o curso de uma vida, o momento do nascimento de Eric Brooks. Enquanto sua mãe, uma jovem trabalhadora sexual, lutava para dar à luz em condições precárias, o destino preparava uma reviravolta que ninguém poderia prever. Foi neste instante de vulnerabilidade extrema que Deacon Frost, um vampiro cruel e impiedoso, invadiu o local do parto. O ataque de Frost não foi meramente um ato de violência aleatória, mas um momento que definiria não apenas a vida de Eric, mas o equilíbrio entre o mundo humano e o reino dos vampiros. A mordida da parteira grávida durante o nascimento de Eric introduziu nele uma versão única do vírus vampiresco,
uma infecção que o transformaria em um ser completamente singular. Diferente dos vampiros tradicionais, Eric não se tornaria uma criatura completamente dominada pela sede de sangue, mas sim um híbrido com características únicas que o distinguiriam de qualquer outra criatura sobrenatural. Crescer nas ruas de Londres significava lutar pela sobrevivência desde os primeiros anos de vida. Eric rapidamente desenvolveu habilidades de adaptação e resistência que seriam cruciais para sua futura missão. Seu encontro com Jamal Afari, um caçador de vampiros que se tornaria seu mentor e figura paterna, seria o ponto de virada definitivo em sua jornada. Jamal não apenas reconheceu o potencial único de Eric, mas dedicou sua vida a treiná-lo, transformando o jovem órfão em um guerreiro preparado para combater as forças das trevas. O treinamento com Jamal foi brutal e intenso. Dias e noites de preparação física e mental, aprendendo técnicas de combate, estudos sobre criaturas sobrenaturais e desenvolvimento de habilidades que o tornariam único. Eric não apenas aprendeu a lutar, mas desenvolveu uma compreensão profunda do mundo sobrenatural que o cercava. Cada golpe, cada técnica, cada estratégia era uma peça em um mosaico de vingança e proteção que seria construído ao longo dos anos. A transformação de Eric Brooks em Blade não foi instantânea, mas um processo doloroso de aceitação e domínio de sua condição híbrida. Ele descobriu que possuía todos os pontos fortes dos vampiros: força sobre-humana, reflexos aprimorados, capacidade de cura acelerada, sem as fraquezas tradicionais como vulnerabilidade à luz solar ou dependência total de sangue. Esta condição única o transformou em uma arma viva contra as criaturas que tentavam caçar a humanidade. Sua busca por compreensão e vingança o levou a desenvolver não apenas habilidades físicas, mas também um conhecimento enciclopédico sobre vampiros. Blade se tornou mais do que um caçador, ele se transformou em um verdadeiro estudioso das criaturas da noite, entendendo suas hierarquias, fraquezas e estratégias. Cada vampiro que ele eliminava não era apenas uma batalha pessoal, mas parte de uma guerra maior contra um mal que ameaçava a existência humana. A relação com Jamal Afari foi fundamental nesta jornada. Mais do que um mentor, Jamal foi uma figura paterna que guiou Eric não apenas no combate, mas na compreensão moral de sua missão. Ele ensinou a Blade que sua condição híbrida não era uma maldição, mas uma oportunidade única de proteger aqueles que não podem se proteger. Essa filosofia se tornaria o núcleo da identidade de Blade, um guardião relutante, mas absolutamente dedicado. Anos de treinamento, dor, perda e descoberta moldaram Eric Brooks no caçador de vampiros que o mundo conheceria como Blade. Sua origem não é apenas uma história de nascimento, mas de renascimento, uma transformação constante de vítima para protetor, de indivíduo marcado pela tragédia para um símbolo de resistência contra as forças do mal. Os arcos de história de Blade representam muito mais do que simples narrativas de combate contra vampiros. São verdadeiras sagas que mergulham profundamente nas complexidades do submundo sobrenatural, explorando temas de identidade, poder e a tênue linha entre herói e monstro. Desde suas primeiras aparições nos quadrinhos, Blade protagonizou histórias que revolucionaram a forma como as narrativas de horror e ação eram concebidas no universo Marvel. Um dos arcos mais emblemáticos e fundamentais para a mitologia de Blade é sua guerra pessoal contra Deacon Frost, o vampiro responsável por sua origem traumática. Esta saga não é apenas uma batalha física, mas uma guerra existencial que representa a busca de Blade por compreensão e vingança. Frost não é simplesmente um antagonista, mas o catalisador que transformou a vida de Eric Brooks, criando o caçador de vampiros que conhecemos. Cada confronto entre os dois carrega a densidade de uma história de origem que se reinventa constantemente, revelando camadas de complexidade psicológica e motivacional. A narrativa se expande significativamente quando Blade enfrenta Drácula, o lendário rei dos vampiros. Este arco transcende os limites convencionais dos quadrinhos de super-heróis, transformando-se em uma guerra total que envolve diferentes facções vampíricas e coloca em xeque o equilíbrio de poder no mundo sobrenatural. Blade não é apenas um guerreiro solitário, mas um catalisador que desencadeia conflitos internos entre as próprias criaturas da noite, revelando dinâmicas políticas e sociais complexas dentro da sociedade vampiresca. Nos arcos mais modernos, sua história ganha contornos ainda mais sofisticados. Blade deixa de ser apenas um caçador para se tornar uma figura central em conspirações que ameaçam não apenas os humanos, mas todo o equilíbrio entre diferentes raças de criaturas sobrenaturais. Suas missões passam a envolver tramas que misturam elementos de espionagem, política de submundo e conflitos metafísicos sobre a natureza da existência. Um dos momentos mais impactantes em sua jornada ocorre quando Blade descobre verdades mais profundas sobre sua própria origem e sua conexão com o mundo vampiresco. Ele não é apenas um caçador, mas uma figura profetizada em antigas lendas, um ser híbrido destinado a desempenhar um papel crucial no equilíbrio entre humanos e vampiros.
Esta revelação transforma completamente sua missão, de uma busca pessoal de vingança para uma responsabilidade quase messiânica de proteger a humanidade. As histórias de Blade frequentemente desafiam as convenções tradicionais dos quadrinhos de super-heróis. Ele transita entre gêneros, misturando elementos de terror gótico, ação urbana, ficção científica e drama existencial. Cada arco narrativo é construído como uma camada complexa que adiciona profundidade ao personagem, explorando não apenas suas habilidades físicas, mas sua psicologia, suas dúvidas internas e sua luta constante contra sua própria natureza híbrida. Nos universos alternativos e em crossovers, Blade demonstra uma versatilidade impressionante. Ele interage com personagens de diferentes universos Marvel, desde os Vingadores até equipes de caçadores de monstros, sempre mantendo sua essência única de guerreiro solitário e implacável. Estas histórias expandem os limites do que se pode esperar de um personagem de quadrinhos, transformando Blade em um ícone que transcende as limitações de um único gênero ou mídia. A complexidade de suas histórias reside justamente na forma como ele navega entre mundos. Blade não é nem totalmente humano, nem completamente vampiro. Ele representa uma terceira via, um ser que desafia as categorias tradicionais e questiona constantemente os conceitos de bem e mal, herói e monstro. Cada arco narrativo é uma oportunidade de explorar estas nuances, revelando camadas cada vez mais profundas de sua personalidade e missão. As narrativas modernas de Blade também mergulham em questões sociais e políticas contemporâneas. Suas histórias frequentemente funcionam como metáforas para discussões sobre marginalização, poder, raça e identidade. Ele se tornou um símbolo de resistência, não apenas contra criaturas sobrenaturais, mas contra sistemas de opressão e estruturas de poder que tentam silenciar e subjugar. Ao longo de décadas de histórias, Blade transformou-se de um personagem de nicho a um ícone fundamental do universo Marvel. Seus arcos narrativos não são apenas histórias de combate, mas verdadeiras explorações filosóficas sobre a natureza da humanidade, da monstruosidade e do poder de escolha individual diante de circunstâncias impossíveis. As habilidades de Blade representam muito mais do que simples poderes sobrenaturais. Ele é um verdadeiro fenômeno biológico, uma máquina de combate desenvolvida nas fronteiras mais extremas entre humanidade e mundo vampiresco. Sua condição híbrida o coloca em um patamar completamente diferente de qualquer outro herói ou criatura sobrenatural, criando um guerreiro único e incomparável em sua capacidade de combate e sobrevivência. A força física de Blade ultrapassa em muitos limites humanos convencionais. Cada músculo, cada reflexo foi aprimorado pela infecção vampiresca parcial que o transformou, permitindo-lhe realizar façanhas que desafiam completamente a compreensão humana tradicional. Ele pode levantar pesos sobre-humanos, desferir golpes com uma precisão e velocidade que o tornam praticamente invisível durante o combate, e suportar níveis de dano físico que eliminariam instantaneamente um ser humano comum. Seus reflexos são verdadeiramente extraordinários. Blade consegue reagir a ameaças em frações de segundo que estão além da percepção humana normal. Durante batalhas, ele se move como uma sombra mortal, antecipando movimentos de múltiplos oponentes simultaneamente, calculando trajetórias e pontos vulneráveis com uma precisão cirúrgica que o torna um predador absolutamente letal. Esta capacidade de processamento sensorial e motor vai muito além do que qualquer treinamento humano poderia alcançar. A capacidade de cura de Blade é outro aspecto fundamental de seus poderes. Ferimentos que seriam fatais para qualquer outro ser são meramente inconvenientes para ele. Cortes profundos, fraturas e até danos internos são regenerados em questão de minutos, permitindo que continue lutando mesmo em condições que incapacitariam completamente qualquer outro guerreiro. Esta regeneração acelerada não significa invulnerabilidade absoluta, mas representa uma vantagem de sobrevivência impressionante. Diferente dos vampiros tradicionais, Blade possui uma imunidade única à maioria das fraquezas vampíricas clássicas. A luz solar não o afeta, permitindo que atue em qualquer horário sem limitações. Ele não depende de sangue para sobreviver, embora possa se beneficiar de sua ingestão para potencializar temporariamente seus poderes. Esta condição híbrida o coloca em uma categoria completamente diferente de criaturas sobrenaturais. Seu arsenal de combate é tão impressionante quanto suas habilidades físicas. Blade é um mestre no uso de armas brancas, especialmente suas espadas características que foram desenvolvidas especificamente para eliminar vampiros. Cada lâmina é resultado de anos de engenharia e conhecimento sobre pontos fracos de criaturas sobrenaturais. Além das espadas, ele carrega um arsenal sofisticado de armas de fogo com munições especialmente projetadas, projéteis contendo essências e compostos químicos letais para vampiros. A maestria técnica de Blade em combate vai muito além de suas habilidades sobre-humanas. Ele é um mestre em múltiplas artes marciais,
combinando técnicas de diferentes estilos de luta que o tornam um oponente imprevisível e extremamente perigoso. Cada movimento é calculado, cada golpe possui um propósito específico, transformando-o em muito mais do que um simples lutador. Ele é uma arma viva, desenvolvida para um único propósito: eliminar ameaças vampíricas. Sua capacidade intelectual também é um poder fundamental. Blade não é apenas força bruta, mas um estrategista excepcional que compreende profundamente a anatomia, psicologia e fraquezas de criaturas sobrenaturais. Ele consegue analisar rapidamente ambientes de combate, identificar pontos vulneráveis em sistemas de defesa de clãs vampíricos e desenvolver estratégias complexas em questão de segundos. No universo Marvel, Blade representa o ápice da evolução de um caçador. Ele não é um herói tradicional, nem uma criatura sobrenatural convencional. É um ser único, desenvolvido na interseção entre mundos, possuindo habilidades que o colocam em um patamar completamente diferente de qualquer outro personagem. Cada poder, cada habilidade é uma expressão de sua jornada única de transformação e resistência. O universo de Blade é um campo de batalha complexo, povoado por personagens que desafiam constantemente os limites entre aliados e inimigos, amigos e traidores. Cada relacionamento em sua jornada carrega a densidade de uma guerra pessoal que transcende as simples categorias de bem e mal, revelando nuances profundas de sobrevivência e propósito. Whistler representa o aliado mais icônico e próximo de Blade. Muito mais do que um simples parceiro, ele é o pai que Eric Brooks nunca teve. Um especialista em armamentos e caçador de vampiros, Whistler encontrou Blade quando o jovem guerreiro ainda lutava para compreender sua própria natureza. Foi ele quem desenvolveu as armas especializadas de Blade, que se tornaram extensões do próprio corpo do caçador. Sua relação é marcada por um amor paternal profundo misturado com respeito mútuo por sua missão compartilhada de combater as forças das trevas. Raquel Van Helsing surge como outra figura fundamental neste universo, uma descendente direta da linhagem de caçadores de vampiros mais famosa da história. Sua aliança com Blade representa uma conexão histórica entre gerações de guerreiros dedicados a proteger a humanidade. Juntos, eles formam uma dupla improvável que une conhecimento tradicional de caça com a modernidade dos métodos de Blade. No lado dos inimigos, Deacon Frost representa muito mais do que um antagonista simples. Ele é o catalisador da própria existência de Blade, o vampiro responsável por sua transformação original. Cada confronto entre eles carrega a densidade de uma guerra pessoal que vai muito além de um simples conflito físico. Frost simboliza a origem traumática de Blade, representando aquela força que tentou destruí-lo, mas inadvertidamente o transformou no guerreiro que ele se tornaria. Drácula surge como o inimigo supremo, o rei dos vampiros que representa o ápice de toda ameaça sobrenatural. Cada encontro com Blade é uma batalha épica que vai muito além de um simples confronto físico, representando um choque de filosofias e formas de existência. A rivalidade entre eles transcende gerações, transformando-se em uma guerra mítica pelo controle do equilíbrio entre mundos. Morbius, o vampiro científico, representa um aliado e inimigo complexo. Metade cientista, metade criatura sobrenatural, ele transita entre mundos de forma única, criando uma relação com Blade que oscila constantemente entre cooperação e confronto. Sua natureza ambígua o coloca em um lugar único no universo de Blade, representando a possibilidade de redenção para criaturas sobrenaturais. Os clãs vampíricos representam um ecossistema de inimigos em constante evolução. Cada clã possui sua própria hierarquia, filosofia e método de sobrevivência. Para Blade, eles não são apenas ameaças individuais, mas sistemas complexos que precisam ser desmantelados sistematicamente. Sua guerra não é contra vampiros individuais, mas contra toda uma estrutura de poder que ameaça a existência humana. Personagens como Hannibal King, um vampiro transformado que escolhe lutar ao lado dos humanos, adicionam camadas de complexidade a este universo. Ele representa a possibilidade de redenção, um aliado que comprova que nem todas as criaturas sobrenaturais são intrinsecamente más. Sua aliança com Blade demonstra que a escolha individual é mais importante que a origem ou condição natural. A comunidade de caçadores de vampiros ao redor do mundo forma uma rede de apoio e aliados que nem sempre age de forma coordenada, mas compartilha o objetivo fundamental de proteger a humanidade. Blade, em muitos momentos, transita entre ser um lobo solitário e um líder desta comunidade, influenciando e sendo influenciado por estas redes de combate ao sobrenatural. No coração desta teia de relações, Blade permanece como uma figura única, nem totalmente humano, nem completamente sobrenatural. Seus aliados e inimigos não são apenas personagens em sua história, mas reflexos de sua própria jornada de identidade e propósito, representando as múltiplas formas de existência que existem nas sombras entre o mundo conhecido e o desconhecido.
Blade transcende a definição tradicional de super-herói, representando muito mais do que um simples caçador de vampiros. Sua jornada é uma narrativa profunda sobre transformação, resistência e a capacidade de escolher nosso próprio destino mesmo diante das circunstâncias mais adversas. Nascido da tragédia, moldado pela dor, Eric Brook se tornou um símbolo de superação que ecoa além dos limites dos quadrinhos e do cinema. O futuro de Blade no universo Marvel promete ser tão revolucionário quanto sua própria história. Com sua entrada no universo cinematográfico Marvel, especula-se que o personagem trará dimensões completamente novas para as narrativas de super-heróis. Sua complexidade única, nem totalmente humano, nem completamente sobrenatural, permite explorações narrativas que podem expandir os limites do que conhecemos sobre heróis e anti-heróis. As teorias mais empolgantes sugerem que Blade pode ser a chave para introduzir elementos de horror mais profundos no universo Marvel. Sua capacidade de transitar entre mundos sobrenaturais e realidade humana o coloca em uma posição única para conectar diferentes franquias e universos narrativos. Rumores de potenciais crossovers com equipes de super-heróis mais tradicionais apenas aumentam a expectativa sobre seu papel futuro. A evolução de Blade representa mais do que uma simples trajetória de personagem. É uma metáfora poderosa sobre identidade, pertencimento e a capacidade de transformar traumas em propósito. Cada batalha, cada missão, cada momento de sua jornada ecoa uma mensagem profunda: somos definidos não pela nossa origem, mas pelas escolhas que fazemos. No horizonte das próximas produções, Blade emerge como um potencial catalisador de narrativas que exploram temas complexos de raça, identidade e poder. Sua história não é apenas sobre combater vampiros, mas sobre desafiar estruturas estabelecidas, questionar definições tradicionais de herói e monstro, e navegar pelos espaços indefinidos entre diferentes mundos e realidades. O legado de Blade continuará a inspirar, provocar e transformar a forma como consumimos histórias de super-heróis. Ele permanece como um guardião solitário, uma força implacável que protege a humanidade das sombras, lembrando-nos constantemente que o verdadeiro heroísmo não está nos poderes que possuímos, mas na coragem de escolher lutar pelo que é certo, não importa quão difícil seja essa batalha.